Eu sou a Ionara Rossana. Depois de muito tempo, cá estou eu de volta aqui no canal para gravar um vídeo para vocês. Neste vídeo eu tenho recebido muitas mensagens de algumas pessoas a perguntarem como é que eu fiz, né, para conseguir engravidar, mesmo tendo as duas trompas obstruídas. Mensagens a pedir para explicar mais uma vez quais foram os passos que eu dei, quais foram as técnicas, como é que eu usei, como é que foi. Então vim cá gravar mais uma vez para vocês um vídeo breve, seja curto, para poder ajudar as mulheres que são tentantes a conseguirem engravidar. Na verdade eu vou dizer quais são os passos que eu dei e espero que este vídeo possa ajudar-vos muito. Como primeiro, afirmações positivas. As afirmações positivas devem ser feitas todos os dias, logo ao acordar e no final do dia, ou seja, assim que despertar, antes mesmo de pôr os pés no chão, vai fazer as afirmações positivas. Para quem tem dúvida, não sabe como fazer, no YouTube eu sei que tem alguns vídeos, tem algumas pessoas que gravaram vídeos a explicar como fazer as afirmações positivas. Afirmações positivas eu aconselho fazerem várias pesquisas de como é que é. Essas afirmações positivas são, tendo em conta que querem engravidar, será específico para as mulheres que querem engravidar e procurar essas afirmações e repetido durante, ou seja, durante o dia, né? De dia e de noite. Vou dar um exemplo básico, né? A pessoa vai acordar e vai dizer: o meu corpo está cada vez mais preparado para gerar você, meu filho. Meu filho, minha filha. Essa palavra, ou seja, essa frase deve ser repetida 20 vezes durante o dia e também durante a noite. Se tiver tempo durante o dia e quiser falar mais, ou seja, no período da tarde, quantas vezes forem necessárias pode repetir, mas eu aconselho logo pela manhã repetir 20 vezes. Logo pela manhã e também durante no período da noite, antes de dormir, deve ser a última coisa a ser feita, fazer as afirmações positivas, né? E repetir 20 vezes. Eu aconselho as pessoas, né, a pesquisarem mais sobre afirmações. Tem muitos vídeos aqui no YouTube a explicar como fazer, mas eu aconselho a criar as tuas próprias afirmações. As afirmações do YouTube são só para basear. Então, pega no caderninho e aponta quais são as afirmações que achas que deves ter lá como tuas, né? Ou seja, para poder repetir. Vou dar como segundo ponto a auto-hipnose para receber a meditação com leveza. Na verdade, esta auto-hipnose são a meditação mais afirmações positivas. Vamos escolher um som, ou seja, um som, né? Pode ser um som da natureza, pode ser um som binaural, que tem uma capacidade mais elevada para atingir o nosso subconsciente, né? Na verdade, vamos escolher este som, né? Tanto da natureza como binaural. Mas as afirmações positivas. Lembra aquelas afirmações do ponto número 1 que eu disse, né? Que vai escolher, vai estudar quais são as afirmações que quer para si, vai pegar o som juntamente com as afirmações, vai um rádio de gravação pelo telefone e vai gravar as afirmações ao som, ou seja, gravar as afirmações positivas ao som, ou seja, acompanhado do som à sua escolha. Este som à sua escolha pode ser o som da natureza ou esse som da natureza pode ser barulho da cachoeira, há quem escolhe ou seja, barulho os pássaros, né? O som dos pássaros, tantos outros sons da natureza, pode só pesquisar, vai encontrar. E há quem escolhe o binaural, que tem um poder muito maior para atingir o nosso subconsciente. Bem, na verdade, explicando como é que vai fazer a auto-hipnose, esta vai gravar específico para receber a menstruação. Sabemos que tem mulheres que têm dificuldades, ou seja, que ficam muito chateadas quando a menstruação aparece, ficam muito para baixo. Então, o exercício que vai fazer é dizer palavras positivas para receber a menstruação. Eu recebo,
com muito carinho a minha menstruação, porque sei que é por esta via que eu vou ter meu filho. Um exemplo, né? Não estou a dizer que eu fazia exatamente assim ou que deve ser feito exatamente assim. Mas vai procurar, tem várias meditações, tem várias afirmações positivas que poderá fazer para receber a menstruação. Pelo menos é o que eu fiz. Fiz afirmações positivas para receber a menstruação e fiz afirmações positivas no momento em que eu estava ainda menstruada, ou seja, quando eu estava a menstruar. Fiz também afirmações para receber, ou seja, para o momento em que estava a decorrer a menstruação, porque sabemos que o nosso corpo começa a preparar-se para o período fértil ainda, né? Nesta fase da menstruação, começa a preparar-se para o período fértil. Então, nada mais justo, né, que começar a fazer as auto-hipnoses para o período fértil, né? Para podermos ter os óvulos mais saudáveis, né? O nosso corpo reagir conforme a nossa expectativa. Então é o que eu fazia. Por que também eu acho, eu aconselho a fazer depois ou seja, depois do período fértil. Por quê? Vou dar um exemplo, que é uma parte muito íntima, mas pronto, eu estou aqui com a intenção de ajudar algumas mulheres que enfrentam este desafio. É assim que eu considero um desafio. Espero eu que este vídeo possa ajudar, né? Possam sentir-se abraçadas. Na verdade é uma parte muito íntima, mas eu vou falar. Eu, após namorar, né? Após namorar com o esposo, eu gravei a auto-hipnose específica, ou seja, como o meu problema era as trompas e a gravidez praticamente, o início dela é exatamente pelo esse percurso, essa união entre o espermatozoide e o óvulo. Então, no meu caso, nos anos anteriores não aconteciam exatamente porque eu ponho na cabeça, ou seja, eu bloqueei o meu corpo, né, para que reagisse assim, ou para que fosse de acordo as informações que eu recebi, né, que não podia, ou seja, porque tenho as duas trompas obstruídas. Então, o que eu fazia era a auto-hipnose exatamente para ajudar, né, o óvulo a chegar até, ou para ajudar o óvulo a chegar até o espermatozoide e o óvulo poderem unir-se. Era uma meditação que eu fazia especial após as relações sexuais, ou seja, após namorar com o esposo. Eu punha os fones e ficava ali a ouvir, a relaxar, né? Logo após de terminar, eu ficava ali a relaxar e a ouvir, né, as meditações com a minha própria voz, né? Tudo aquilo que as auto-hipnoses com a minha voz. Bem, como quarto ponto, eu vou tomar como a meditação. Lembrando que primeiro falei das afirmações no primeiro passo, no segundo passo que eu falei sobre as auto-hipnoses, né? Na verdade são o segundo e terceiro passo que eu falei muito das auto-hipnoses, que a auto-hipnose é que é a meditação mais afirmações juntando elas, né? E neste passo vou tomar sobre como a meditação, ou seja, há quem escolhe para meditar louvores, apenas o instrumental de louvores. Eu amo. Eu vou por aqui o título do instrumental que eu gosto muito de ouvir, ou seja, o louvor apenas o instrumental deste louvor. Eu gosto muito de ouvir porque eu sinto que aproxima-me muito a Deus. Faz lembrar-me de histórias que são motivadoras, uma história que é muito motivadora para mim. A meditação, normalmente eu ponho os fones, ou mesmo sem os fones, pode ser pelo computador, o telefone, tanto faz. Eu ponho a ouvir, ligo, ponho um instrumental e fico ali a relaxar, a ouvir, pelo menos 10 minutos durante o dia. Pode ser feito sempre que tiver tempo, né? Que ajuda a relaxar. Não só para quem quer engravidar, é para tudo. Meditação é vida. Bem, ponto a seguir seria momentos românticos, né? Porque nós não somos só um casal que estamos loucos para engravidar, não. Nós somos um casal que se ama bastante, ou seja, para quem quer, quem está nesta luta, né? Para quem tem tanto.
ama o seu parceiro e também deve dedicar apenas ao casal, ou seja, não é só, porque senão depois também a pessoa fica obcecada, tem que ser período feito, vamos fazer, não, proporcionar, preparar, aquele jantar à luz de velas, resgatar aquilo que ficou um bocadinho para lá, porque nós quando estamos, há quem quando está na luta, acaba por focar apenas no período feito, acaba por esquecer aquele romantismo todo, então a necessidade de trazer isso. Este momento mais a dois, né? O ponto a seguir, eu diria que seria pegar ou seja, pegar como modelo histórias motivadoras. Uma das coisas que eu muito fazia era ir num... Vou dar um exemplo da história dos discípulos, né? Quando estavam no mar. Jesus, ele disse, né, Jesus, mestre, se és tu, faz-me andar sobre as águas. Então, não sei se é assim que eu estou, pronto, eu li a história e consegui interpretá-la assim. Peço perdão se não for exatamente assim como eu estou a descrever, mas creio eu que quando li, foi assim que eu percebi, que mestre disse, vem, né? Vem até mim, vem até a mim. Então Pedro começou a andar sobre as águas, mas depois Pedro olhou para baixo, né? Ou seja, no intuito de dúvida, né? Será que eu estou a andar? Será que é o mestre? Então ele começou a afundar. Qual é exatamente o modelo que eu tiro dessa história? É que Deus às vezes espera, né, nós pormos o pé para ele pôr o chão. Às vezes nós temos que ser aquele cristão, né, que não tem medo, que vai à luta, que faz a sua parte. Eu vou pôr uma imagem para vocês verem a diferença, né, de alguém que só pede e alguém que faz a sua parte e espera Deus agir. Eu acho que quem se considera tentante deve fazer isso, não só pôr o joelho no chão, deve pôr o joelho no chão, ou dobrar os joelhos e também fazer a sua parte, clamar a Deus e fazer a sua parte, porque eu creio que Deus espera nós fazermos a nossa parte. Às vezes nós pedimos a Deus para Deus nos abençoar, mas somos pessoas que não perdoamos, somos pessoas que temos inveja dos outros. Então Deus às vezes agir, né? O milagre agir diante dessas pessoas também é um pouco complicado. Eu penso que Deus espera nós nos purificarmos, ou seja, nós agimos segundo a palavra dele, para ele poder se calhar alcançar um milagre. Foi assim que eu pensei, ou que eu pensava, que eu tinha que me tornar uma pessoa cada vez melhor para Deus poder fazer agir um milagre em minha vida. Então várias vezes eu fazia exercício, era difícil, né, quando alguém pecasse contra mim, ter que liberar o perdão, mas pronto. É pegar como modelo várias histórias, né? Eu também, várias histórias que eu acompanhei aqui no YouTube. Vou dar um exemplo de uma das youtubers que eu tenho acompanhado, que é brasileira, que é a Verônica Ralha, e tantas outras mulheres também. São mulheres que eu acompanho, que passaram por dificuldades, por alguns desafios e conseguiram alcançar o que tanto esperavam. Então são mulheres, são histórias que eu tomo para mim como modelo, né? Modelo em termos de acompanhar como é que elas fizeram, quais são os desafios, quais são os problemas que elas já passaram e conseguiram ter os seus filhos nos braços. Tem muitas histórias motivadoras para acompanharmos em várias redes sociais, na vida em si, na vida geral. Então, acompanhando ou seja, vendo essas histórias, nós conseguimos ver, não, existe alguém que também passou por isso e conseguiu vencer. Eu sonho, né, pretendo que um dia a minha história possa ser motivadora, pelo menos para nem que for para uma única mulher, né? Este é o meu sonho, de poder fazer com que outras pessoas possam levantar diante da minha história, né, de ver, não, ela conseguiu, ela teve esse problema, conseguiu, então estou no caminho certo. Espero eu que este vídeo possa ajudar alguma de vocês, né, pelo menos alguma mulher sinta-se abraçada neste vídeo.